Oi pessoal, voltamos aí para a segunda parte da nossa aula de produtos notáveis. Tem aí mais um probleminha para a gente ver. É o seguinte, a gente quer calcular a soma aqui dessas duas raízes, né? Então repara que é um radical duplo, tá? Mas não é aquele radical duplo que a gente está acostumado. A gente está acostumado que no radical duplo apareça duas raízes quadradas, né? Repara que aqui a gente tem internamente uma raiz quadrada e externamente a gente tem uma raiz cúbica, tá? Então isso muda um pouquinho, tá certo? E aí, como é que ficaria, né, a soma aí desses valores? E agora, né? Então, aquela história, né? Vou ler aqui com vocês e vou pedir para vocês darem uma pausa, né, para tentar fazer. Então a gente tem raiz cúbica de 38 mais 17 raiz de 5, e aí você vai somar de novo a raiz cúbica de 38 menos 17 raiz de 5, tá bom? Então mudou o sinal aqui, o primeiro sinal é mais, o segundo sinal é menos, tá? Quero saber quanto que vale a soma aí dessas raízes cúbicas. Bom, e aí, deu tempo? Deu certinho? Conseguiram? Deu um número legal aí? Deu um número inteiro? Deu fração? Deu irracional? Bom, vamos lá, né? Deu zero? Será que deu zero? Zero é estranho, né? Vamos ver, pessoal, vamos pensar aqui. Bom, o que a gente quer fazer é cancelar essas raízes mais externas, né? Então a gente pode tentar fazer o seguinte, né? Bom, se eu quero cancelar essas raízes mais externas, é porque os valores que aparecem aqui dentro, né, dessas raízes tem que ser escrito como o cubo de alguma coisa, tem que ser escrito como um cubo perfeito, tá bom? Porque se eu consigo escrever essa expressão que está aqui dentro como um cubo perfeito, eu consigo cancelar esse expoente 3 com esse índice 3 da raiz. Então essa é a ideia. Então eu vou pegar aqui, ó, 38 mais 17 raiz de 5, e o que eu quero fazer é escrever isso como o cubo aqui de alguma coisa, o cubo de uma soma, tá bom? Então eu vou colocar assim, ó, isso é o cubo de A mais raiz de B, tá bom? A gente sempre usa essa ideia da raiz, né? Porque como apareceu uma raiz aqui no produto, né? É porque deve ter uma raiz aqui em uma das parcelas também, tá bom? Então a gente tenta, né? Vamos ver se tem uma raiz aqui, tá? Em geral, né? Em geral a resposta é dessa forma mesmo. Pessoal, vamos lá, né? Vamos ver como é que a gente faz, né? O 38 mais 17 raiz de 5 eu mantenho, né? Eu repito, e essa expressão é um produto notável para a gente desenvolver. Eu vou pegar essa fórmula, né, e vou desenvolver por ela, né? Então vai ficar cubo do primeiro, a ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do segundo, vezes Desculpa, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. O cubo do segundo vai ser raiz de b vezes raiz de b vezes raiz de b, tá? Raiz de b vezes raiz de b dá b, né? E aí b vezes raiz de b deixa assim, tá? Eu estou supondo aí, né, que o b e o a são valores positivos. Pessoal, vamos ver como é que vai ficar? Como é que vai ficar aí esse negócio? Bom, a gente pode, né, colocar em evidência, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar em evidência aqui o que tem raiz, né? E colocar em evidência outra parte também, porque eu tenho aqui uma soma de 4 parcelas igual a uma soma de 2 parcelas, porque eu quero fazer o seguinte, eu quero que aqui eu tenha 2 parcelas também, para eu poder igualar esses dois membros, né, termo a termo. Então eu vou pegar quem tem a raiz, né, e vou colocar a raiz em evidência, então vai ficar 3a ao quadrado mais b, que multiplica a raiz de b, tá bom? O que eu fiz aí? Eu peguei esse termo e coloquei o raiz de b em evidência, tá bom? E agora a gente vai pegar, né, os dois termos aí que sobraram e vamos ver o que a gente pode pôr em evidência. Nesse caso aí a gente só consegue colocar em evidência o a, né? Tá bom, né? Vamos colocar então esse a em evidência. A que multiplica a ao quadrado mais 3b. Mais 3b. Pessoal, o que vai acontecer agora, né? Do outro lado eu tenho 38 mais 17 raiz de 5, vou copiar. A gente supôs aí no início, né, que A e B são números positivos e a gente está supondo também que eles sejam números inteiros, né? Números naturais, então, né? Inteiros positivos. Então o que vai acontecer, né? Eu vou poder dizer que essa expressão é igual a essa, né? As expressões que têm raiz são iguais e as expressões aqui sem raiz são iguais também entre si, tá bom?
que vai acontecer então? Né? A raiz de 5 tem que ser igual à raiz de b. Então já posso dizer que b é igual a 5 e ver aí se dá certo. Né? Se b é igual a 5, o que vai ter que acontecer? 3 vezes a ao quadrado mais b tem que dar 17. Tá bom? Aí você faz essa conta, né? 3, vou fazer aqui no cantinho, 3a ao quadrado mais b, só que b é 5, né? Tem que dar 17. Então 3a ao quadrado é igual a 17 menos 5, 12. Passo 3 dividindo, a ao quadrado é igual a 12 dividido por 3, a ao quadrado é 4. Tá? Como eu quero aí o a positivo, eu vou dizer, né, que o valor aí de a é 2. Né? Então a é igual a 2. Vamos ver se deu certinho, né? Vamos ver se deu certinho aqui também. Vamos lá. Se a gente substituir o a por 2 e o b por 5 nessa expressão, será que dá 38? Será que funciona? Vamos ver. Vou fazer então, né? Aqui dentro a ao quadrado 4, depois 3 vezes 5, 3 vezes 5, 15, né? 15 com 4, 19. E aí você multiplica por a, o a é 2, 19 vezes 2, 38. Ih, legal, deu certinho, né? Bom, mas aí o que acontece com a outra expressão, né? Com essa outra expressão aqui? Não vai mudar muita coisa, né? Se eu mudar aqui o sinal do 17, se eu colocar aqui um sinal de negativo, o que vai acontecer? Vai mudar, o que vai mudar aí, né? Se eu coloco aqui um sinal de negativo, muda aqui, e aí muda esse sinal e esse sinal. Repare que é justamente o sinal do pessoal que tem a raiz de b, né? E aí mudaria, né? Esse sinal e mudaria aqui também, né? Mudaria aqui também. Tá? Mas a gente continuaria encontrando aí os mesmos valores para a e b, tá? Não teria problema não, tá bom? O que a gente vai fazer então? A gente pode continuar usando esses mesmos valores de a e b. Bom, então a gente descobriu que essa expressão aqui original, ela é raiz cúbica de a mais raiz de b, quer dizer, de 2 mais raiz de 5, elevado ao cubo, tá? Essa é a primeira expressão. E a segunda é raiz cúbica de 2 menos raiz de 5 elevado ao cubo, certinho? O que vai acontecer, né? Vai cancelar, é o que a gente estava querendo, cancela aí o índice, né, com o expoente e vai sobrar para a gente 2 mais raiz de 5 mais 2 menos raiz de 5. E aí, pessoal, a raiz de 5 vai embora, né? Raiz de 5 aí, positivo e negativo, vai cancelar, vai sobrar só 2 mais 2, 2 mais 2 é igual a 4. Então a gente usou, né, a gente explorou a ideia do produto notável, do cubo da soma, para poder resolver aí um radical duplo, tá bom? A gente pode usar essas ideias aí na hora de resolver radical duplo também. Então, se eu tivesse, sei lá, também a expressão com mais radicais, né, podia continuar usando essa mesma ideia, tá bom? Pessoal, a gente volta aí, né, daqui a pouquinho com o terceiro problema aí dessa série de produtos notáveis. Então, até daqui a pouquinho.